Quando a gente pensa em vir para a Itália, o tema fiscal vira logo uma dúvida. Como funciona? Quanto eu vou pagar? Se vale ou não a pena? Se a Itália é um país onde se paga muito imposto? O que eu quero mostrar nesse vídeo para você é que a Itália fez algo muito interessante para quem vem de fora. Criou regimes fiscais especiais, os chamados regimi agevolati, que são uma excelente oportunidade que poucas pessoas conhecem. São benefícios que o Estado italiano desenhou para atrair famílias e patrimônios de outros países. Não são obscuridades, não são brechas, não tem nada de errado. Muito pelo contrário, são regras oficiais com prazos e requisitos que pode mudar completamente o rumo de quem se planeja mudar para cá. Eu vou apresentar para vocês os 4 principais. Cada um deles foi pensado para um perfil diferente. E a minha intenção aqui é só uma, que você saia desse vídeo sabendo que existe e se cabe no seu perfil e no perfil da sua família. Meu nome é Alex Cupari, eu sou economista, consulente financiário e family officer qualificado e registrado aqui na Itália. Há mais de 15 anos eu trabalho com gestão de patrimônios familiares, focado em atender famílias que têm interesses no Brasil, na Itália e aqui na Europa. Eu vim oficialmente para a Itália em 2019 e eu moro aqui em Torino, que é a cidade onde meu avô Luciano nasceu em 1922. Então esse não é absolutamente só o meu trabalho, é também parte da minha própria história. E é justamente por entender sobre gestão de patrimônios nos dois países, tanto brasileiro quanto italiano, que eu consigo enxergar oportunidades que, olhando só de um lado, raramente você consegue ter consciência. A Itália, assim como outros países europeus, percebeu que precisava competir para atrair capital humano qualificado e patrimônio vindo de fora. E para isso criou regimes fiscais especiais, com prazo definido, que colocaram o país numa posição muito mais interessante do que a maioria das pessoas imagina. Cada um dos 4 regimes que eu vou apresentar para vocês foi construído para um perfil diferente. Para aquela família que vem só trabalhar, para aquela família que vem pesquisar, fazer pesquisa acadêmica, para aqueles que vêm se aposentar e, por fim, para aqueles que vêm com patrimônio relevante para se proteger aqui em euro. Bom, a pergunta que vale fazer não é se a Itália é cara ou barata fiscalmente. A pergunta certa é, para o meu perfil, o perfil da minha família, o que a Itália pode me oferecer? Regime dos lavoratori impatriati. Bom, o primeiro regime se chama Regime dos lavoratori impatriati, os trabalhadores que vêm de fora aqui para a Itália. Bom, a lógica é simples e direta. Você transfere sua residência para cá e passa a pagar imposto sobre apenas metade da sua renda. Ou seja, 50% da base de cálculo, ela fica completamente fora do cálculo. E melhor ainda, se você tem filhos menores, essa exclusão pode subir até para 60%. Bom, o benefício ele vale por 5 anos. E existe uma possibilidade de extensão por mais 3 anos se você comprar um imóvel residencial aqui na Itália. Então, para profissionais qualificados, autônomos, gestores ou empreendedores, o efeito de redução de impostos é significativo. Eu fiz uma conta que com uma renda de 120 mil euros por ano, a economia acumulada ao longo desses 5 anos pode chegar a incríveis 135 mil euros, é muita coisa, né? E uma novidade muito importante agora desse ano, 2026. A Agenzia delle Entrate, que é a Receita Federal aqui italiana, ela confirmou que esse regime é compatível com o trabalho remoto para uma empresa estrangeira, desde que você trabalhe predominantemente no território italiano. E isso abre o regime para um perfil que antes tinha muitas dúvidas se qualificava. Ou seja, se você trabalha para uma empresa brasileira ou trabalha para uma empresa estrangeira e mora aqui na Itália, você pode se qualificar para esse regime. Regime dei ricercatori. Bom, segundo regime, é o regime mais generoso em termos percentuais e merece atenção se você ou alguém da sua família atua na área acadêmica ou de pesquisa.
Bom, o regime dos ricercatori ele é voltado para pesquisadores e docentes e permite tributar apenas 10% da sua renda, ou seja, 90% fica completamente fora da base de cálculo. A sua duração vai de 6 a 13 anos, dependendo da sua situação familiar, e não há teto de renda. Então, se você tem vínculo com uma instituição de ensino ou pesquisa italiana, esse regime realmente pode fazer muito sentido para você. Regime dei pensionati. Terceiro regime. Esse regime é um dos que mais surpreende quem descobre e um dos menos explorados pela comunidade brasileira. O regime dos pensionati, ele oferece uma flat tax de 7% sobre todas as aposentadorias e pensões recebidas no exterior. É isso mesmo, 7% fixo durante um prazo de 10 anos. Porém, existe uma condição que define também aonde você vai viver. Por quê? Porque esse regime ele exige uma residência no centro-sul da Itália, em municípios com menos de 20 mil habitantes. Então você pode escolher regiões como Sicília, Sardenha, Calábria, Basilicata, enfim, entre outras regiões. Então, para aquela família, né, que sonha com uma Itália de interior, mais tranquila, de qualidade de vida, essa combinação pode ser muito atraente. Então, por exemplo, com uma pensão de 50 mil euros por ano, a economia ao longo de 10 anos pode superar até 140 mil euros em relação, obviamente, à tributação ordinária paga aqui na Itália. Então, realmente é um regime muito interessante para os aposentados. Regime dos novos residentes. Bom, chegamos ao quarto regime e é o regime que tem maior potencial para patrimônios relevantes e que ele ficou muito famoso com o exemplo do Cristiano Ronaldo quando ele jogava aqui na Juventus, aqui em Torino. Bom, o regime dos novos residentes, que é mais conhecido como o regime da flat tax, ele funciona de uma forma completamente diferente dos outros. Então, aqui nesse regime não existe uma alíquota e nem dedução de uma percentual. Existe uma flat tax. O que é isso? É um imposto fixo anual que cobre todos os seus rendimentos de fonte estrangeira. Então, estou falando de dividendos, aluguéis, ganho de capital, qualquer renda gerada fora da Itália, independentemente do valor. Esse regime, quando ele foi lançado, ele começou com uma franquia de 100 mil euros e fez tanto sucesso que depois eles subiram para 200 mil e agora está em 300 mil. Bom, esse valor de 300 mil vale para quem transfere residência a partir de janeiro desse ano, de 2026. Então, quem chegou antes de 2026 pode ainda usufruir da alíquota antiga. Esse benefício ele dura por 15 anos e ele pode ser estendido para familiares a uma franquia muito reduzida, com um custo adicional de 50 mil euros por pessoa. 2 pontos que raramente aparecem em conteúdo sobre esse tema. Bom, durante esse período, os bens mantidos fora da Itália ficam isentos de imposto sobre herança e doações, e não há obrigação de declarar ativos no exterior para fins de monitoramento fiscal italiano. Então não é como no Brasil, por exemplo, que tem a declaração de bens e direitos, que eu sou obrigado a declarar todos os meus bens no exterior. Aqui na Itália, usando esse regime, você não precisa. Então, para quem tem rendimentos exteriores elevados, a matemática pode ser muito favorável. E esse planejamento para sua chegada pode fazer realmente toda a diferença. 4 regimes, 4 perfis diferentes e apenas um ponto em comum. Nenhum deles é automático ou intuitivo. Cada um desses regimes exige uma análise da sua situação específica. Ou seja, quanto tempo você ficou fora da Itália, como está estruturada a sua renda, se você vai manter vínculos com o Brasil e até onde você vai se instalar aqui na Itália. Bom, o que eu quero mostrar aqui é que a pergunta como é a fiscalidade italiana para quem vem de fora não tem uma resposta única. 4 respostas possíveis e aquela que vale para você depende muito do seu perfil e dos seus objetivos. Bom, esse vídeo tem caráter exclusivamente educativo e não constitui consultoria financeira, legal e jurídica. Nos vemos no próximo. Até mais.